Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui no nome de Jesus, hoje para iniciar este culto de adoração e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por todos que amam, que adoram, que esperam a volta de Jesus Cristo. Hoje, iniciando este culto, queremos mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos estar dentro da tua casa, onde você está, para receber uma palavra de Deus. Nós estamos falando em segunda-feiras a respeito do sobrenatural. Sobrenatural, aquilo que realmente está acima das nossas possibilidades, de expectativa humana, coisas lá do alto céu. A Bíblia nos mostra claramente que Deus realiza sonhos, realiza projetos através dos sinais, das manifestações das coisas lá do alto. E nesta noite não será diferente. Deus te visitará, estará com você aí na sua casa, onde você estiver. Compartilhe agora, chama, convoca as pessoas para estar conosco, pelo canal Instagram, onde entraremos no sobrenatural de Deus. Hoje comigo está o Júnior Canuto, que é o meu filho. Vamos compartilhar os céus e ver e sentir a grandeza de Deus. Então a Bíblia, ela sempre é fiel e verdadeira. E ali está o Júnior. A paz, Júnior, como é que está? Benção, pai. Tô bem, graças a Deus. E aí o fogo alto, olha, purinho. No fogo, no óleo e na graça. Então vamos que vamos hoje nesse dia diferente, né? Eu e você, pela primeira vez, vamos fazer esse trocadilho aí, entrar junto e tabelar para ver a glória de Deus. É isso aí, vamos junto aí. Tem sentido nesses dias que estamos trabalhando na rede social, você tem sido o braço direito, você, Jaqueline, tem sido as pessoas que têm me apoiado e me dado força, porque sem vocês dois eu não sairia do chão. Você tem visto mais ou menos isso? A gente está vivendo uma nova fase, né? Como Igreja de Cristo, como Ministério de Cristo na Terra, e é uma das formas, eu acho, que Deus mais tem nos dado de trabalhar e de levar a palavra dele, né? Tem sido surpreendente como as pessoas têm sido tocadas, têm sido impactadas com o Senhor sendo visto, né? Com as suas palavras, com os seus ensinamentos, mas também saber que tanto a Jaque, né, quanto eu, a gente poder estar aí dando um suporte, dando uma ajuda pelos bastidores, né? Como influenciadores né? Isso tem sido muito bom, muito gratificante, porque Deus, ele é uma coisa que eu falei quando eu estava ministrando no True Life, na verdade, vida algumas semanas atrás. A igreja não pode parar, né? A igreja precisa continuar e avançar. E essa é uma das ferramentas, acho que a principal ferramenta dos últimos tempos para isso, né, pai? É isso aí, Júnior. O negócio é andar para frente, pisar firme no solo e avançar para o alto, onde está o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O pessoal está chegando devagarzinho, né? Chegando no canal Instagram, e a gente pede para eles compartilhar, comunicar com pessoas para cada vez mais termos um número onde vamos trabalhar durante muitas segunda-feiras sobre este tema, o sobrenatural de Deus. E trabalhei esse tema bem trabalhado para que Deus nos dê experiência e nos amadureça. Eu nasci espiritualmente no sobrenatural. Então, eu já nasci marcado por alguma coisa que eu só entendo hoje porque Jesus me fez entender. Mas eu nasci no sobrenatural. É bom, Júnior, a gente saber também que você é um cara que nasceu no sobrenatural. Poucas pessoas sabem a tua história legal como ela é. Conhece você como filho de Paulo Canuto e você é o Canutinho. Na verdade, você é o Canuto Júnior. Então, as pessoas não sabem
do seu nascimento, a forma extraordinária como Deus te envolveu, né? A data que Deus deu para que você nascesse, o dia, a hora, até o lugar praticamente Deus falou. E por incrível que pareça, o seu médico chamava Doutor Jesus. Até o médico aqui da verdade. Terra, de verdade, chamava É, Doutor Jesus. Então, tem uma gama de coisas. Eu quero compartilhar algumas coisas. Eu e você, dentro dessa live de hoje, experimentar algumas coisas sobre isso. Mas antes, eu quero ler, quero que você pegue aí e leia para mim o livro de Êxodo, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. É vamos muito lá, então. importante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou: não te chegues para cá. Tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse ainda mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Eu vejo aí, Júnior, algumas coisas interessantes. Primeiro, o ambiente. Deus constrói um ambiente, monta um ambiente, prepara um ambiente, santifica o ambiente para poder se comunicar. E um segredo aí muito importante é a palavra o meio. 2 vezes está escrito do meio da sarça. Outra coisa é quando Deus fala do pai de Moisés. É muito interessante Deus dizer: eu sou o pai, eu sou o Deus de teu pai. Então, e Moisés, no final do versículo 6, adora o Senhor. Ele cobre o rosto e reverencia o Senhor. Às vezes a gente estudando o sobrenatural, querendo viver o sobrenatural, a gente esquece de algumas coisas que teve que acontecer para o sobrenatural chegar até o ambiente onde Deus estava nos esperando, ou a gente chegar lá. Moisés ele é de uma tribo muito interessante, chamada tribo de Levi. Esta tribo ela tem uma história, não tem muitos relatos na Bíblia, mas a história deles é tremenda. A história de Levi, a própria Levi vai nascer, e quando ele nasce é filho de Leia, ou Lia, conforme algumas traduções, mas ele vai nascer com a marca. Ele é o terceiro filho, é Rubens, Simeão e depois Levi. Aí depois vem Judá e vem mais 2, né? Vem os 2, Esacar e Zebulon. Então aí fecha. E tem a filha, a irmã, que é a Diná. E aí esse terceiro filho, Leia coloca o nome dele justamente de Levi, porque quer dizer ajuntar ou viver unido. Olha só, Levi significa isso, juntar ou viver unido. Então é interessante isso aí, porque ela está chamando o menino e marcando o rapaz. Sim. Que ele seria o responsável pela união dela com seu marido, e que Jacó jamais deixaria ela para viver qualquer outra mulher, sendo que Jacó amava mais a outra do que ela. Então ela coloca o nome desse moço. Ele vai crescendo com esse nome, e essa família ela se torna uma família muito complexa, porque a gente não tem tempo, sabe, de pegar todo o texto, ler, por exemplo, aí no capítulo 29 do Êxodo, do Gênesis, ou melhor,
O versículo 34 vai falar quando nasce este moço e mostra aí que ele vai servir de união, de unidade. A proposta dela seria esse. Depois a gente vai ver que esse moço cresce e a irmã dele vai ser abusada sexualmente, né, a Diná? Vai ser abusada sexualmente. Você vai ver isso aí no capítulo 34 do Gênesis, quando tudo isso aí acontece. E ali no capítulo 34, a gente vê do versículo 14 até o versículo 17, uma história interessante, porque ela é violentada sexualmente. Mas o rapaz que a violenta, ele se apaixona por ela e pede o pai dela para chamar. Leia aí o versículo 14, do capítulo 34 do Gênesis. Gênesis 34, 14. Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem circunciso, porque isso nos seria ignomia. Você vê? Então, quando esse pai chega para pedir, ele dá a terra, dá tudo, mas os irmãos dela, os filhos de Jacó, falam, não, nós não podemos dar nossa irmã, sem que vocês não sejam circuncidados. E aquele príncipe, Omar, e seu filho, Siquém, eles aceitam ser circuncidados. E essa doutrina da circuncisão, ela foi dada a Abraão, para a purificação do canal para a promessa passar. Ela não poderia ser usada levianamente, olha só, porque Deus vai abrir um portal lá no monte, porque aqui eles profanaram a doutrina da circuncisão. Ele vai aceitar, o príncipe aceita a circuncisão, o moço aceita, e todos os homens de família aceitam a circuncisão. O que vai acontecer? No versículo 16, leia aí. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Olha só que coisa bonita, né? Eles aceitaram tudinho. Agora pega o versículo 25 para a gente andar de rapidinho. O 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Meu Deus do céu. E interessante que aí está todo mundo profético. Ao terceiro dia, é o dia da morte e da ressurreição de Cristo, dia principal da ressurreição, onde os discípulos tiveram a maior dor, isolados dentro de uma casa, fuga para Emaú. Foi um dia tenebroso, um dia espantoso, mas que Deus veio e acudiu e salvou os apóstolos daquela crise. Sim. Agora, no terceiro dia da circuncisão, o dia maior, Levi e Simeão entram lá e matam todo mundo. E isso entristece Jacó. Jacó chega a dizer que foi uma vergonha, uma humilhação para ele. E Jacó chama eles de espada violenta. E eles passam a serem considerados, Levi, um cara violento, violento mesmo. Lá no Gênesis capítulo 49, versículo 5, tem algo fenomenal. Então ali começa uma palavra interessante, porque Jacó considera espada violenta. Você tem aí na mão. Tem. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. Olha só. Então essa violência estava neles. E por causa disso eles perderam muita coisa e foram mergulhados numa maldição. E viviam a maldição. E essa maldição vinha seguindo. Só que Levi chega lá, casa, gera filhos. Aí, como no capítulo 6 do Êxodo, versículo 20,
vai mostrar o nome do seu pai, o nome da sua mãe e a linhagem. Ele é da tribo de Levi, Arão, não é isso? Leia aí para mim ver. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137. Olha só que coisa, né? Ele é da linhagem, agora eles são espada de violência, e considerado homens violentos e agressivos, quando no capítulo 2 você olha para eles, que é o nascimento de Moisés, não era muito fácil entrar na casa de Arão, porque eles eram da tribo de Levi e eram considerados espada quente, espada violenta. E ele iria atacar. Como seria atacado, ele atacaria. Então, eles conseguem proteger o menino 3 meses, depois solta o menino nas águas com a palavra. Né? Esse menino, porque diz ali, no capítulo 2, diz, quando o menino nasceu, eles olharam, os pais, está até no plural, os pais olharam e viram que ele era formoso. A palavra formoso não é beleza externa. A palavra formoso ali é que eles viram algo diferente, algo sobrenatural, algo que só Deus poderia descrever o futuro que esse menino ia tomar. Então, vendo eles virtude, tendo eles o conhecimento, o discernimento de que Deus tinha algo sobrenatural com o menino, eles resolveram proteger em Deus e pela espada dele o menino. Só que chega a 3 meses, já não dá mais. A espada não vai segurar, porque o menino vai chorar, eles vão invadir a casa. E aí, eles colocam o menino numa arquinha de junco, solta no rio, mas com certeza ele é formoso. Ele tem alguma coisa de Deus dentro dele. E ela solta ele e ele volta para os braços da sua mãe. Mas ele volta para se amamentar e depois até o desmame, que ia dar mais ou menos 2 anos de idade, e ele é desmamado e vai morar agora no palácio de Faraó. Só que ele é um cara indomável, um cara terrível, porque ele carregava nele um segredo de Deus, um ministério, uma função, e carregava nele um título de ser um levita, ser de uma tribo cuja a voz e guerreiro, violento. Então, por isso, quando a gente olha aí no capítulo 2, você vê que ele, no momento que ele está já rapaz, né, está com seus 40 anos de idade, todo mundo sabia, todo mundo conhecia Moisés, e sabia que ele não se dava bem com o rei, não era muito respeitador do rei, estudou nas universidades, frequentou todo aquele ambiente, mas era um cara de sangue muito quente. E aí, você olhando aí, você vai ver que ele vai matar um rapaz. Não sei se você está com o versículo na mão aí. No capítulo 2. Capítulo 2, qual versículo? Estou sem o versículo aqui. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu os seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Veja bem, era um cara violento, porque a tribo era assim. Então tem o pecado lá do irmão dele que usou uma doutrina, violou uma doutrina, adquiriu uma maldição e gerou esta força negativa dentro da tribo. Moisés agora comete um crime que não era para cometer, porque Deus iria lhe acusar. Chama ele. Só que agora Faraó toma conhecimento de que ele matou um egípcio. Mas toma conhecimento, ele entende por quê? Porque 2 judeus no outro dia estão brigando
e ele chega no meio. E o judeu diz assim, ó, como você, um deles diz, como você matou ontem, você matou um rapaz, um egípcio, vai agir da mesma maneira conosco, com seus irmãos. Então havia isso aqui. Esta coisa era algo que estava prendendo o passado de Moisés, prendendo uma tribo, estragando uma história e uma doutrina marcando uma maldição entre eles. E agora Moisés foge, vai para Midian, vai viver uma vida de 40 anos lá, isolado, uma vida esquisita, né? Casou com a filha de um sacerdote, Jetro, lá da cidade. Veja bem, eu fico olhando para isso aqui, tantas pessoas querendo entrar no sobrenatural, querendo conhecer coisa de Deus. Deus chamou para as coisas extraordinárias mesmo. Tem homens que estão marcados pela palavra do sobrenatural. Tem mulheres que estão marcadas para viver o sobrenatural. Tem pessoas que são muito especiais para Deus na terra. Deus, quando nos chama e traz um segredo na gente. Eu, quando não conhecia Deus, eu trazia um segredo. E o segredo eu não conhecia, era o tal do chamado. Minha mãe chegou a falar para mim que meu nome era Paulo. Um dia ela falou para mim, eu te coloquei o nome de Paulo porque na Bíblia tem um homem apóstolo chamado Paulo. E você vai ser um desses. E a gente carrega aquilo, acaba nas drogas, estraga tudo. E com 24 anos, Jesus vai lá, me chama e me enche com poder, quebra as maldições e me leva para o sobrenatural. Eu fico olhando às vezes para você, Deus, como Deus te chamou, como Deus te fez. Primeiro, sua mãe não podia ganhar neném. Tinha um problema. Um dia um médico disse que ela tinha um útero viral. O outro médico disse que tinha um útero infantil. E uma profeta disse que o útero era podre. Aí eu falei para ela, minha irmã, se podre, infantil, se for infantil, Deus vai fazer ele ficar adulto. Se está virado, Deus vai desemborcar ele. Se está podre, Deus cura. Mas ele não pode ficar preso. Mas quando eu me converti, era um domingo, e Jesus falou para mim assim, dias depois, claro, era um domingo, dia 29 de abril de 79, era domingo. Jesus falou comigo dias depois, Paulo, daqui a 5 anos vai ser um outro domingo, só daqui a 5 anos. Um domingo como este. Eu vou te dar um presente naquele dia. Aí passou, claro, esqueci, porque o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Casei com Eva, e Eva não podia ter filho. E um dia eu a vi, ela meio que chorosa, numa madrugada daquelas, e eu dobrei o joelho e lembrei de que Jesus falou, eu vou te dar um presente. E eu falei, Senhor, se tem um presente para me dar, dê um filho para Eva ficar mais tranquila. E passou os dias, a Eva amanheceu, a gente estava em missão, parecia que tinha umas agulhadas na pele, onde tinha veia, e ela estava meio enjoada. E me perguntou, me mostrou e falou, o que é isso aqui será? Falei, como é que está? Estou enjoado. Jesus falou, conta os dias. Eu contei os dias de meses, dava 9 meses. Eu olhei para ele e falei, você está grávida. Jesus falou que nosso filho vai nascer no dia 29 de abril de 84, às 3h30 da tarde, ele será homem, terá o meu nome e será um homem usado por Deus. A marca está aí. Dia 29 de abril de 84, você nasceu em Cascavel. Você parou uma clínica, porque todo mundo ficou ali querendo saber, e a hora que foi divulgado foi uma alegria, 3h30 da tarde daquele dia. Há uma marca. Moisés tinha essa marca nele, um chamado especial, algo especial, mas as situações da vida, a dificuldade foram atrapalhando tudo, foram quebrando Moisés. Homens que têm essa chamada especial. E agora, ele entra aqui no texto que você leu, é interessante, capítulo 3.
porque no versículo 1 diz que ele foi apacentar os rebanhos do seu sogro atrás do monte no deserto. Olha só, ele não leva para o monte, ele leva para trás do monte. Mas quando ele chega lá, ele tem saudade daquilo que é de Deus, daquilo que seus pais certamente falaram, daquilo que toda a estrutura antes de Israel entrar no Egito como escravo. Tem uma história de Abraão, tem uma história, né, toda a história de seu pai, Jacó, né, no caso, o pai da linhagem. Tem toda aquela história maravilhosa e ele vive aquilo ali. Sabedor, porque certamente alguém dizia para ele, dentro da sua tribo, você vai ser um homem que Deus vai usar excepcionalmente. Talvez isso aqui chocava no palácio, esse cara crê, os deuses não estão nem aí. Talvez era assim, a chocarrice, as pessoas tira, zomba, critica, e a pessoa vai perdendo força, vai se metendo em confusão. E naquele momento, Moisés coloca o rebanho atrás do monte e resolve subir o monte. O que ele foi fazer naquele monte? Alguma coisa ele queria falar com Deus. Alguma coisa ele queria revelar para Deus, mas ele não sabia que Deus estava lá. Tem uma hora, cara, que o sobrenatural vai chegar. E eu acho que isso aqui é a coisa mais sobrenatural da Bíblia. Eu fiz até um gráfico, né, sobre isso, e na madrugada dessa, porque quando Moisés sobe este monte, ele vai estar ali tranquilo, parece que ele estava ali falando com Deus, desabafando. A gente não tem a fala de Moisés, né? A gente tem a fala de Deus. A gente tem um ambiente que Deus criou. E ali naquele momento, Deus está vendo Moisés, falando talvez, lamentando a sua história, pensando no seu passado, pensando em tudo que cometeu. Agora, com 80 anos de idade, ele sabia que Israel teria que sair do Egito com 400 anos de escravidão. Agora vai sair com 430 anos. 30 anos fica no pedaço. Então, para Israel sair do Egito, naquele dia que Moisés mata aquele egípcio, 10 anos depois, era este o tempo. Deus queria tirar Israel dali no ano 50 de Moisés. Era um ano histórico, era um ano profético, era um ano que daria para entender a Páscoa e o Pentecoste, o Penta, daria para compreender. As coisas ficam, às vezes, atrasadas na vida de um ser humano, emboladas na vida de um ser humano, por muitas situações que vêm sobre ele. Isso é quantos homens de Deus, mulheres de Deus estão me ouvindo agora? Deus te chamou para algo acima de você, algo do sobrenatural. Deus te chamou para você viver, evidenciar os céus abertos, contemplar coisas extraordinárias. Um ministério de um fundamento que só os céus podem dar resposta. Imagina tirar um povo do Egito, tirar um povo de 400 anos de escravidão. Agora ele vai tirar, porque é até muito importante ler isso aqui, porque lá no Êxodo, capítulo 12, versículo 37 a 42, nós vamos ver algo fenomenal. Mas do verso 40 ao 42. Gente, veja bem, Israel está no Egito. Há este tempo aí, Lei. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Olha que coisa. Você já imaginou? 430 anos. Deus tinha que dar um trato aqui em Moisés, tinha que quebrar toda a legalidade da tribo de Levi
purificar aquela tribo de uma maneira para poder realizar esse projeto. Porque Moisés queria que ser um homem manso, um homem de língua poldada, lapidada pelos céus, um homem de comportamento simples, porque o que ele iria ver era o céu aberto. E agora ele está ali naquele monte, onde lemos. E quando ele está ali, certamente desabafando, eu penso que Moisés estava lhe dizendo: Deus, quanto tempo? 40 anos que eu saí do Egito, larguei para trás minha família, larguei uma história, carrego um peso dentro de mim, preciso ver meus irmãos viver, tirá-los dali. Talvez Moisés desabafava, e aí no meio, quando ele de repente ouve uma voz, ouve um som, e ele olha para aquele ambiente. Quando ele olha, tem um ambiente construído. A Bíblia diz que no meio da sarça tinha um anjo. No meio da sarça tinha um anjo. E o fogo ardia na sarça, mas não consumia a sarça. E o que dá a entender, né, pai? O que dá a entender Pode falar. Ali é que ele já conhecia, né, o ambiente de Deus. Quando a gente lê ali que fala assim, que ele olhou e ele queria ver essa grande maravilha, ele sabia que não há relato de espanto, né? Há relato de maravilha, de algo que ele conhecia profundamente, de algo que queimava dentro dele. Então, quando ele estava ali, que o anjo chama, no versículo 2, que o anjo aparece e chama no meio da sarça, naquela chama que estava queimando ali, ele é como se ele estivesse voltando ao lugar que ele estava, que ele tinha saudade, né? Aquele lugar que ele queria estar e que ele tinha deixado para trás. Justamente. Ali era o ambiente que ele queria viver, mas que muitas vezes julgado, ou decisões erradas, ou exigência dos outros. Quantas pessoas tragam o caminho do outro porque desdenha, porque zomba, porque duvida, e às vezes a pessoa comete um erro qualquer, ele é julgado e punido, ele não tem direito. Talvez Moisés estava ali naquele momento, como você falou, mas ele era conhecedor, ele falou: vou olhar essa maravilha. Mas quando ele olha, o fogo está queimando. Mas o interessante é que ali chama o ambiente, Deus cria. Eu queria que você mostrasse um gráfico que você mesmo montou para mim. Olha bem, aqui está o altar. É um altar. No meio, o miolinho escreveu altar. Aquela parte de cima é onde o Pai está. O lado da prata é o lado da prata é o lado de Jesus, a redenção. O outro lado é o lado do Espírito Santo. Essa parte branca Deus deixou um portal para Moisés entrar. Olha só, pode baixar. Dentro daquela sarça está a Trindade excelsa. Cara, é algo fenomenal para quebrar uma legalidade de Levi e destruir uma força maligna que perseguia a tribo e deu eles como violentos, de espada violenta, sanguinários. Isto seguiu Moisés até ali no Egito. Ele mata, esconde o corpo, ele quebra doutrina, ele quebra princípio, ele rompe com os direitos, ele entra em fuga como seus irmãos da tribo, carregando uma maldição tremenda, mas tinha um conhecimento de Deus. Agora ele está ali. Quando ele olha, ele vira. Pode ler o versículo 3 aí. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Irei para lá. Olha só. Ele não tinha dificuldade de ir para o ambiente de Deus. Certo ali que Deus criou, porque quando fala meio, fala que não estava em meio aos arbustos, ele estava no meio. Quando fala meio, é sinal que tem uma marca, um limite. Então Deus preparou aquilo ali. Eu acho que Deus fez um quadrado e colocou ali a pessoa da Trindade excelsa para receber Moisés, porque algo sobrenatural tinha que acontecer. Para tirar o povo, para realizar aquele ministério.
E quando Moisés diz assim, eu irei para lá, o que acontece no verso seguinte? O verso 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, disse Deus do meio da sarça, e chamou, Moisés, Moisés. E ele então respondeu: eis-me aqui. Olha só. Deus sabia que ele ia entrar. Porque ele era um cara de conhecimento, de temor a Deus e de respeito às maravilhas de Deus. Ele entendia tudo que ele ouviu a respeito de Abraão, a respeito de Isaac, a respeito de Jacó, toda aquela história passada que Deus falou para Abraão lá no capítulo 15 do próprio Gênesis, quando Deus fala a Abraão, olha, durante 17 anos, 400 anos, meu povo será escravizado no Egito, numa terra estranha, e serão tirados de lá. Isso aqui é muito interessante, porque é Deus que fala no capítulo 15 de Gênesis, versículo 13 e 14. Deus falou a Abraão. Isso aí estava na alma, dentro da alma de Moisés. Gente, quantas verdades nós carregamos. Como está escrito aí? 15:13 diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. Olha só, essa palavra está dentro de Moisés. Verdade. Promessas antigas, meu irmão. Não podem morrer. Uma hora Deus vai aparecer no ambiente que ele constrói para fazer cumprir o propósito que ele determinou. Ele conhecia o coração de um homem como Moisés, de uma tribo que tinha chamado pelo seu pai, avô, chamado Espada Violenta, e que tirou o direito da sua tribo de viver como uma tribo livre. E essa tribo ela perde todos, inclusive de herança de terra. Ela vai ser herdeira de Deus. Ele carrega uma verdade dentro dele, verdades que nós temos dentro de nós. Verdade que você tem dentro de você. Verdade que a sua esposa tem dentro dela, Jaqueline. Verdade que seu filho, Gabriel, vai carregar dentro dele. Que eu tenho, que você tem, que a Eva tem, sua mãe, seu irmão Otílio, que é médico. Tem verdade dentro deles. Verdades. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora são portadoras de verdades. Promessas. Deus fez alguém, mas de quem vai cumprir sou eu. Deus promete para alguém, mas o olho de Deus está em mim, para que eu cumpra o que ele prometeu a alguém. Ele promete a Abraão, mas quem vai cumprir a promessa é Moisés. É o formoso, que vem de uma tribo marginalizada, criminalizada, amaldiçoada, com grande legalidade, e agora ele quer entrar naquele ambiente. Deus fala, Moisés, para aí, rapaz. Você entrar aqui do jeito que você está, as coisas vão complicar. Tem hora, rapaz, que Deus tem que nos parar. Tem hora que Deus tem que nos parar para a gente pensar e entender o propósito de Deus. Para a gente não ficar preso nas línguas bajuladoras ou enganadoras ou hipócritas. Para a gente não ficar preso à crítica de homem nenhum, mulher nenhuma, e nos soltar em Deus. Naquele momento, Moisés estava tão cheio de felicidade quando ele vê aquela sarça ardente. Eu acho que ele pensou dentro dele, meu Deus, vai cumprir o propósito. Então eu sou mesmo tudo que alguém falou. E ele ia correr para dentro daquela sarça. Ele ia correr para dentro de Deus, com os pés sujos, com a alma suja, com o espírito sujo. Ele ia assumir um altar, a doutrina que a descendente dele, que os pais dele para trás, Levi, deixou quebrada, a doutrina da circuncisão, ele carregava essa maldição dele, essa marca.
E ele não podia entrar dentro daquela sarça carregando tantos legados negativos para ver o sobrenatural. Gente, Deus quer nos levar ao sobrenatural. Deus quer nos tirar do chão, mas Ele precisa nos parar. Olha o versículo que diz aí, Deus fala com ele. Então Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja só, Deus é fenomenal. Deus poderia falar ao Moisés: espera aí, você é sanguinário, cara, você matou, escondeu o corpo, você é de uma tribo que teus pais passados mataram uma cidade inteira, saquearam a cidade por causa de uma negociação, usaram a minha doutrina. E no terceiro dia arrebentaram tudo. Você primeiro tem que se prostrar, tem que se jogar no chão, se humilhar, se rasgar, se arrebentar todo e ficar aí punido. Pelo tempo que eu determinar, você fica aí fora. Não, Deus só diz assim: Moisés, para aí, rapaz. Aqui está a Trindade com o altar construído. Aqui está a presença do Pai, o que fala, o que cuida, o que protege. Aqui está a presença do Filho que vai te resgatar. A redenção, a prata está nele. Aqui está a presença do Espírito Santo, o fogo, que vai te purificar de todo o passado, de toda a miséria, de toda coisa ruim. Deus nos dá oportunidade e Ele trava tudo ali, Ele para aquele ambiente pesado no coração de Moisés. E Moisés para e ele diz: tira o quê? As sandálias. O que ele está falando? Você tem uma sandália de marcas de maldições hereditárias, uma maldição na árvore genealógica, os caminhos que você passou, lá do seu bisavô, lá de trás do seu Levi, que carregava um nome tão bonito, escrito, aquele que ajunta, chamado para unir, para vivermos unidos, mas carregava um legado de uma mãe que botou o nome pensando nela e não pensando no filho, pensando nela e não pensando no marido, pensando nela e não pensando no futuro. Coloca o nome, e aquele nome vai ser a destruição, porque ela não consegue restaurar de forma alguma a sua unidade com Jacó. Agora ele mata uma pessoa por causa da irmã dele, arrebenta uma doutrina, carregando uma marca violenta, e você vem carregando tudo isso na sola dos seus pés. Deus estava dizendo o quê? Eu quero quebrar maldições arcaicas, quero quebrar a legalidade do passado, quero romper com as cadeias do passado na sua vida, para entrar no sobrenatural, para viver lá dentro. Nós temos que entrar no ambiente celestial, de pés limpos, sem as marcas do passado. É interessante, isso mexe comigo, porque eu leio e entendo que Deus está falando algo lá de trás, as mortes do seu tataravô, seu bisavô, seu Levi, a ira do seu avô maior, Jacó, o patriarca de tudo contra ele, contra Simeão. Se carrega isso aqui. A tribo de Levi vem rastando isso pela história. Antes de entrar no Egito, já existia toda a construção disso. Todos esses eventos que tinham acontecido. Agora Deus está falando: você é filho de Arã. Arã, um cara forte. E a própria palavra quer dizer, traduzindo, quer dizer amigo do alto, ou amigo do Altíssimo, ou amigo do povo. Então ele era amigo de Deus, amigo das coisas do alto, amigo do povo. Ele tinha um pai que se relacionava, que tinha respeito, tinha honra. É lindo quando Deus fala: eu sou o Deus de teu pai. Aquele homem que tinha contato com as coisas, amigo das coisas do alto. Arã quer dizer isso. Amigo das coisas do alto, amigo do Altíssimo, amigo do povo. Aleluia. Que Deus dê a cada um que está me ouvindo, a apóstolo, a profeta, a evangelista, a pastores, a mestre,
a líderes de qualquer evento dentro da igreja, a membros de todo o corpo de Cristo, a você que é novo convertido, está chegando aí, meu amigo, chegou a hora de Deus tirar a sandália dos seus pés. Quantos homens de Deus estão na frente da obra? A obra vai até a metade, de lanche para, quebra tudo, porque ainda não tiraram a sandália. E o sobrenatural, ele não pode entrar definitivamente. Chegou a hora, Deus fala a Moisés, tira a sandália de teus pés, tira, cara. Tira, porque isso vem uma história longa, manchada de sangue. Ainda que seu pai era amigo das coisas do alto, você sabe disso. Ainda que seu pai era amigo do Altíssimo, você sabe disso. Ainda que teu pai era amigo do povo, você sabe disso. Mas você carrega as mesmas marcas de Levi. Meu Deus. As marcas estão aí. E ele não impede a entrada, né? Impede a entrada. Você não pode entrar na Terra Santa. Oh, meu Deus. Você não pode entrar no ambiente de Deus. Eu lembro quando Jesus começou a falar comigo, era muito forte. Eu recebi essa palavra que eu estou falando hoje aqui, há quase 40 anos atrás, quase uns 39 anos atrás, quando essa palavra aqui que eu estou lendo aqui, falando com você, entrou no meu coração. Isso não é palavra de ontem nem de anteontem, é muito anteontem. Jesus falava comigo, Paulo, você, para entrar no ambiente que eu quero te levar, a nível espiritual, de abrir mundo espiritual, de entrar no sobrenatural, de viver lá nas coisas lá de cima, onde homens aqui na terra vão ter dificuldade de entender. Você vai ter uma voz de autoridade. Eu tenho vivido isso. Agora a gente entrou na rede social, pouco tempo estamos tocando em vidas, tocando em ministério, tocando em família, mas eu deixei a sandália de meus pés lá. Larguei para trás. Agora Deus fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, mostrando toda a posteridade, todos os antepassados dele. E agora Deus fala assim, você tem que tirar essa sandália de você. Primeiro, ela tem pó da morte nela. Você tem que tirar o pó da morte. Tem que sacudir a morte de sobre você. Tem que tirar isso da sua vida. Segundo, você é um homem que foi tomado pelo medo. E o medo te fez fugir. Você já era para estar aqui, o povo já ter saído do Egito. Há 30 anos atrás. A promessa era para 400 e você sabe disso. E agora tem 430. Chegou a hora de você tirar o pó do medo, tirar a sandália do medo, enfrentar seus fantasmas, enfrentar seu faraó, porque você fugiu de faraó. Você tem que enfrentar, tem que ir para cima e tirar a sandália da fuga, sandália da morte, sandália do medo, sandália da fuga. Você foge, vive fugindo, quebrando as barreiras. Agora, cara, você quer entrar aqui onde eu estou e mudar tudo? Ou você quer ficar aí com a mesma vida sofredora? Certo que você é pastor de rebanho, porque a tribo de Levi sempre foi pastor de rebanho, especializado em pastorear animais. Ou você quer viver uma vida de fuga, tomando conta de rebanho dos outros, sofrendo em cidadezinha, passando amargura. Olha onde você está, Moisés. Você quer vir para aqui ou quer ficar aí? E Moisés tira a sandália, joga fora. E eu vejo Moisés andando. Xandaste, Rabachere, Kamanoucias. Eu vejo pessoas andando agora. Camando reflodias. Eu vejo chamas ardendo no seu coração. Eu vejo Deus trabalhando na sua alma agora, onde você está, na sua casa, no seu ambiente. Deus está com o portal aberto. Aquilo ali era um altar.
Era um altar, a sarça ardia e não se consumia. Quando a gente olha para aquela sarça, Moisés está indo para o meio dela. Dá para ver ele tirando sandália, falando, é só isso, Deus. É só isso, Moisés. Grandes coisas você vai fazer. E Moisés, quando entra no meio daquela sarça, ele é engolido pela unção sobrenatural. Ele é engolido pelo poder tão forte que ele é envolvido nas chamas de fogo do Espírito Santo, na chama de fogo da ação do Espírito Santo, na chama de fogo da redenção do nome de Jesus, na chama de fogo da autoridade de Deus. E Deus quebra tudo. Nós sabemos, Júnior, que não vai dar para terminar isso aqui, porque eu tenho que entrar na sarça. A sarça aqui é a coisa, a arma de tudo isso aqui. Porque sarça aqui são arbustos, são silva, e é uma mata de árvore de altura de 6 metros de altura, cada árvore mais ou menos. São árvores espinhosas, cheias de espinhos. E, na verdade, a sarça aqui são chamadas madeira de citim, alguma tradução, que quer dizer acácia. Acácia, meu irmão, estava ali. Deus tinha um propósito. Ali estava o segredo de tudo que Deus ia fazer através de Moisés. Nós vamos entrar agora, vamos orar, mas eu quero voltar esta mensagem numa outra segunda-feira próxima. Vai estar conosco o apóstolo Djalma Toledo, homem de Deus, conhecido pelo Brasil, pelo mundo afora, de um ministério relevante. Vai estar conosco, onde eu participo, que é Verdade e Vida. Ministério Verdade e Vida, Remi e Sérgio são os três ramos fortes, 2 ramos extraídos da árvore chamada Verdade e Vida. Nós vamos estar juntos na segunda-feira, mas hoje eu quero encerrar esta aqui, deixando aberto, para na outra segunda-feira, sem ser essa dia 6, eu e você, Júnior, voltar, para a gente fechar isso aqui e entrar no sobrenatural de Deus. Nós vamos ver aonde Moisés chegou. Quando Moisés entra no meio desta chama, ele é engolido pelo altar de Deus, de uma maneira tal que ele continua vendo a sarça, as árvores intactas, e Deus começa a falar com ele e dizer para ele, olha, no versículo 7 aí do capítulo 3, Deus diz, eu via sofrimento, eu via angústia, eu vi o desespero do meu povo, e por isso desci e te chamei para tirá-los daqui. Mas nós temos que falar da sarça. Esta árvore chamada cássia. Você que é pesquisador, pesquise por aí. Mas nós vamos entrar. O que você acha, João? Nós temos quantos minutinhos? Mais 5 minutinhos ainda aí. Então leva aí. O que você acha? É muito profundo, né? A gente saber que algumas coisas assim que me chamam muita atenção dentro desse ambiente, né? Dentro deste lugar, esse lugar de Deus, né? Esse altar, esse quadrado perfeito que está ali, né? A presença de Deus Pai, a presença do Deus Filho, a presença do Espírito Santo, da Trindade, mediando o chamado, mediando o restabelecimento do chamado de Moisés ali, né? Quando Moisés vê aquele ambiente, eu acho muito lindo isso. O fogo que queimava ali, a voz que chamava de dentro da sarça, do meio daquele fogo, nada disso assustou ele, mas puxou ele para dentro. E foi tão forte, tão verdadeiro, que ele entrou e ele queria entrar naquele ambiente. Ele queria ir logo de volta para o lugar onde ele sempre esteve, onde queimava dentro dele.
E quando ele chega ali, a única coisa que foi o impedimento foram as sandálias que estavam nos pés, que é a história, que é a caminhada, que é o processo, que são as marcas, que são, digamos, as maldições hereditárias, que são os processos que vêm durante toda uma história da vida dele. E isso é impactante, porque Deus não impediu Moisés de voltar ao lugar que queima. Deus impede a história errada de entrar na presença do chamado de Moisés. É isso que é bonito de ver, né? E a gente vai ver, na próxima, se é a segunda, próxima, a outra, nós vamos ver que a maldição foi quebrada de tal maneira que logo depois, na origem dos cultos começaram. Veja bem, o episódio em que, em particular, registrava no Gênesis a maldição, aquela coisa de maldição sobre os levitas, né? A história de Israel, pela graça de Deus, a maldição foi transformada em bênção e os descendentes de Levi se tornaram representantes dos israelitas diante de Deus. Nós vamos entrar nisso aqui, cara. Os primeiros cultos foram feitos de adoração a Deus, foram feitos por eles. Que Deus abençoe você que está nos seguindo. Estamos chegando no finalzinho, mas eu quero deixar aceso a chama para na próxima a gente entrar numa oração profética e mudar a sandália dos seus pés, mudar as vestes. Estamos no final, Júnior. Que Deus te abençoe. Dê um sinal ali rapidinho. Deus abençoe, gente. É uma alegria grande participar desse momento. Eu estou muito alegre. Assim, várias vontades de chorar durante a live. Deus falando muito forte no meu coração algumas coisas. E temos muito ainda que aprender e caminhar. Então, não deixe de acompanhar, sabe, as lives. Não deixe de acompanhar o que Deus tem feito através do ministério, através dessas lives. E vamos estar junto. Que Deus abençoe grandemente todo mundo aí. Um beijo no coração de todos. Em nome de Jesus. Amém.